Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma conversa por aqui. Eu espero que a gente possa, de alguma maneira, trazer alguma reflexão que possa lhe ajudar no processo da construção da sua melhor história, da sua melhor jornada, né? Bom dia, seja bem-vindo. O mês de outubro começou e no dia 1 de outubro a gente começa logo com a data muito importante. É o dia do vendedor. E eu costumo dizer por aqui, você está acostumado, se já me acompanha, eu costumo dizer por aqui que todos nós somos vendedores, todos nós, inclusive, somos influenciadores nesse processo. Porque quando você compartilha qualquer coisa que seja na sua rede social, se for sobretudo um produto, alguém que oferece um serviço, você está vendendo para essa pessoa, até sem querer. Quando você chega para um amigo seu e diz assim: olha, fulano, eu tenho esse médico aqui que eu já fui para ele, ele me atendeu legal. Você está vendendo essa pessoa, às vezes até porque você quer ajudar alguém que está precisando de um médico. Faz parte do processo da natureza humana, da gente ter esse poder de influência perante as pessoas. Quando eu chego do seu lado e digo que estou com algum sintoma, algum problema, alguma coisa para resolver e por já ter passado pela experiência, eu te entrego a solução para esse problema, eu estou nesse momento fazendo o papel do vendedor ou daquela pessoa que encontra o problema que vai ajudar na sua história. Olha que importante isso. E aí eu já começo essa história dizendo: todos nós somos vendedores. Você nunca pode nunca ter vendido nenhum produto na sua vida, mas de alguma maneira você, em algum momento da sua história, você precisou vender alguma ideia para alguém. Nem que seja para você mesmo, porque o desafio da gente comprar as nossas melhores ideias não é uma tarefa fácil. Na hora que a gente entra no processo de uma alimentação saudável, precisa abrir mão de alguns alimentos que são até mais saborosos. Na hora do doce, do açúcar, da fritura, que devem deixar de existir para que eu possa ter uma melhor saúde, para que lá na frente eu colha o melhor fruto. São processos super desafiadores dentro da nossa história. E aí entram questões, inclusive, mais amplas, né? As questões psicológicas, filosóficas, a questão da decisão, da minha escolha de como que eu vou fazer com que essa história se torne melhor. Aliás, né, passamos por um processo interessante esse dia, em virtude do aniversário da minha esposa, de sugerir para ela que a gente agendasse um ensaio fotográfico para que ela pudesse registrar esse momento. E eu observei todo esse processo, lógico, eu estou do lado, como que isso, de alguma maneira, influenciou, inclusive, na autoestima dela. E aí me faz pensar, né, que as imagens que a gente cria para si mesmo, elas podem ser, inclusive, imagens mais empoderadoras. Para nós mesmos, inclusive, outras pessoas podem visualizar de uma melhor maneira. Em termos de rede social, funciona muito bem você ter um ensaio fotográfico com melhores imagens para você apresentar para a sua audiência. Porque é uma forma, inclusive, de você se posicionar. Porque a imagem ajuda a vender o produto. Claro que sim. Quando a gente vê uma boa imagem, existe uma possibilidade da gente se interessar mais pelo produto. Imagina um produto que está numa prateleira do supermercado amassado, com a embalagem desgastada, a gente pensa logo que aquele produto está envelhecido, está ruim, está estragado, e pode ser que esteja. E aí a gente vai para aquele produto que a embalagem nos chama mais atenção. Óbvio que a questão financeira pode ser um fator importante no processo de decisão, mas quando os produtos se parecem, os valores são próximos e eles cabem no nosso orçamento, existe uma probabilidade da gente buscar aquele produto que melhor chamou a nossa atenção ou aquele que melhor gerou conexão com a gente. E nós também somos um produto e a gente precisa pensar sobre isso, porque esse produto ele pode ser inclusive melhorado. Melhorar a apresentação, a forma como a gente conta essa história, de que jeito que a gente está chegando do outro lado, porque isso pode fazer a diferença no jogo da rede social, que a gente tem visto com muita frequência. Já aconteceu comigo de eu conversar com algumas artesãs lá na loja que me deram aulas maravilhosas sobre crochê, sobre fio, sobre como que a gente utiliza o fio, experiência grande na arte do crochê quando a gente entra na rede social da pessoa. A gente não vê essa história sendo contada. E tem um termo que eu utilizo por aqui com muita frequência: contar uma melhor história da história que você já possui. E todos nós somos detentores de uma grande história. Que história que você está contando para você mesmo? Com que narrativa, com que poder de convencimento, com que poder de empoderamento para que você se perceba como um grande personagem. E que personagem que existe por trás de você e que possibilidade você poderia oferecer para você mesmo de pegar essa história que já é grande. Todas as vezes que eu parei para conversar com as pessoas que estiveram comigo lá na loja, eu vi que existia uma história grande, uma história com grandes possibilidades. Às vezes até com momentos desafiadores, de dor inclusive, mas isso não tira o brilho das histórias, o brilho das possibilidades, o brilho de você, quando você sobretudo percebe isso, né? O brilho de você se tornar o personagem que você precisa ser para fazer com que sua história chegue do outro lado, chegue no coração das pessoas
com mais força, com mais poder de conexão, inclusive. Ah, Fábio, mas tem gente que não vai gostar de mim. Tem gente que não vai gostar de você simplesmente pelo fato de você existir. Seja você quem for, venha você de onde vier, algumas pessoas vão olhar para você e não vai conseguir estabelecer uma conexão, porque faz parte da nossa história. Tem gente que está do seu lado, às vezes, inclusive, que não gosta de você. Mas tem gente que vai gostar de algumas coisas, que vai gostar, inclusive, do seu posicionamento, porque quando a gente se levanta, no sentido da gente se empodera, o mundo também se levanta junto. No processo super desafiador, porque envolve uma questão psicológica, né? É a coragem de eu enfrentar os desafios, de eu enfrentar os meus medos e de eu dizer para mim mesmo, eu posso fazer a diferença na minha história. E quando a gente começa o dia com essa narrativa, a gente começa a se empoderar, inclusive, melhorar a nossa autoestima, pensar mais positivamente, olhar para a nossa história e enxergar possibilidades. Enxergar possibilidades, às vezes, desafiadoras. Algumas pessoas podem estar passando por um processo super difícil na vida. De repente, alguém que recebeu um diagnóstico de estar com a doença incurável. E qual é a cura para isso? Talvez seja o amor, talvez seja o fato da gente se empoderar, talvez o fato de eu olhar para a minha história e perceber que existe um propósito nisso e que esse propósito pode fazer com que eu me perceba, né, de um jeito que isso melhore a minha autoestima, melhore o meu jeito de contar essa história, de chegar do outro lado com a força que eu desejo que eu chegue. A vida te oferece possibilidade todos os dias de você criar para si uma história que lhe empodere, lhe fortaleça, faça você se sentir mais encorajado, inclusive, para enfrentar qualquer que seja o desafio. Lembre-se sempre, você tem uma grande história, mas você precisa ser o grande protagonista dessa história. Porque todo aquele que deseja se tornar o melhor vendedor, ele acaba se tornando uma pessoa que cria para si mesmo melhores possibilidades. Meu cliente está sem dinheiro para comprar, mas ele comprou a minha ideia. E se ele comprou a sua ideia, no dia que ele tiver dinheiro, certamente ele vai pensar na possibilidade de comprar de você, comprar o seu produto, comprar a melhor história que você estiver vendendo. Já disse aqui diversas vezes. Todos nós somos influenciadores, porque somos influenciáveis. Todos nós somos vendedores, porque de alguma maneira a gente vende, nem que seja uma boa ideia para alguém e até para si mesmo. E eu espero que no dia de hoje e para sempre você compre as suas melhores ideias. Porque tem um monte de ideia dentro de você que você nunca nem comprou. Aquela história daquela pessoa que diz, eu preciso ir para a academia. É uma grande ideia, mas nunca foi. Às vezes passa 2 anos para chegar na academia. Tem gente que demora muito no processo de decisão. Toda decisão que a gente toma, que a gente faz, a gente certamente, na maioria dos casos, era para ontem. Então a gente já começou a atrasar. Mas não importa quanto atrasado que você esteja. O fato é que se você tomou a decisão de fazer a diferença na sua vida, você tomou uma decisão que pode mudar o seu jogo. Às vezes até só questão de pensamento. Mas pensamento aliado a uma boa atitude geralmente faz a gente colher um bom fruto lá na frente. Bom dia para você.